Olá, hoje vamos apresentar o nosso case sobre a história do burrinho que em seu trajeto se depara com uma divisa para dois caminhos. Um leva a água e o outro para a comida. Sendo assim, precisamos decidir para onde o burrinho deve ir. Qual a real necessidade do burrinho? Qual o caminho mais curto para o destino final? Há muitas incertezas, porém devemos tomar a decisão baseada na intuição ou na lógica, buscando a melhor alternativa com base em algumas informações adicionais, como faremos a seguir. Esse foi o primeiro tema da nossa aula. Vimos que existem pessoas que pensam dessas duas formas, né? Intuitiva e lógica, e que usam isso na hora da tomada de decisão, e que não existe uma forma certa ou errada de pensar na hora da tomada de decisão. Em nosso grupo existem as pessoas que pensam das duas formas. Os mais intuitivos sou eu, o Felipe, a Carol e a Sara, e os mais lógicos é a Amanda e o Gabriel. No nosso grupo, o Gabriel é o gestor da situação e o burrinho continua azul. Na primeira discussão, chegamos em duas soluções, uma intuitiva e outra lógica. No pensamento intuitivo, optamos pela água, pois ela pode ser armazenada com mais facilidade e não estraga tão fácil. Também usamos a escolha que faríamos nessa situação. Imaginamos que o ambiente estaria quente e a carga pesada, causando desgaste e desidratação. E nós humanos, pelo menos o do nosso grupo, na mesma situação optaríamos primeiro por saciar a sede e depois a fome. Já no raciocínio lógico, a gente pesquisou sobre a anatomia e alimentação dos burros. E conforme a pesquisa, o burro é muito resistente e consegue viver nas mais diversas condições, possuindo um desenvolvimento mais intenso em regiões de climas mais secos e quentes. Ele possui uma peculiaridade interessante, tem estômago pequeno e deve comer em pequenas porções e por diversas vezes durante o dia. A combinação de feno e palha é o ideal para que ele possa crescer saudável, sem risco de obesidade e que não aconteça nenhuma enfermidade que pode causar a morte dele. Outro detalhe muito interessante é que os burros não ingerem muita água durante o dia e acabam realizando a maior parte de sua hidratação por meio dos alimentos que consomem. Então, considerando isso, em primeira análise, concluímos que o gestor ele deve guiar o burrinho para a comida, já que a sua hidratação é feita através da comida e come pouco, porém durante várias vezes. Aplicando a sequência de atividades estruturadas que aprendemos em aula, também podemos chegar a uma conclusão de decisão. São 7 etapas, onde começa por identificar o problema. O animal está impactado, indeciso com a escolha entre a água e a comida. A segunda etapa é a análise desse problema. Com o burro empacado, ocasiona atraso na entrega, insegurança dos cenários que a gente não conhece e a preocupação com a saúde do animal, se demorar muito para escolher o caminho. A terceira etapa é a formulação de alternativas. Escolher primeiro a água, escolher primeiro a comida, obrigar o animal a seguir em frente sem água nem comida. O gestor deve buscar a água, levar até o animal. A quarta etapa é a análise do desdobramento de cada alternativa, onde a gente vai escolher as melhores alternativas e analisar qual que seria o efeito esperado para cada uma delas. A quinta é selecionar a alternativa mais adequada, que nesse caso o grupo escolheu a alternativa de guiar o burrinho para a comida primeiro, segundo as características anatômicas e fisiológicas do animal que já citamos acima. A sexta etapa é a implementação da alternativa escolhida. O gestor deverá guiar o animal para a comida, satisfazendo suas necessidades básicas a fim de seguir o caminho adiante. E por último é a avaliação e feedback, onde a gente vai medir e comparar a fisionomia, o comportamento do animal, tanto como ele estava antes de decidir e depois de ter decidido o caminho, para verificar se a decisão foi a melhor a ser tomada naquele momento. Ou seja, com as informações recebidas, podemos utilizar a estruturação sequencial de atividades que possibilitou uma escolha final. As informações recebidas eram incompletas e não muito precisas, deixando bastante espaço para especulações e incertezas. Dito isso, precisamos de informações completas, com fatos relevantes, precisas e de fontes confiáveis, para decidir melhor a escolha. Pois com esse tipo de informação,
não podemos estar conscientes dos efeitos esperados para cada um dos caminhos que a gente pode pedir para o burro seguir. Sobre os tipos de decisões, há dois tipos, as programadas e as não programadas. As programadas são mais aquelas que são rotineiras, já tem um problema bem claro e é muito repetitivo, facilitando assim a tomada de decisão, porque você já vai saber como fazer com base em experiências passadas. E tem a não programada, que seria algo novo, novidade, não era algo esperado. Nesse tipo de caso, a decisão tende a ser mais com base na intuição, na experiência, criatividade, ou seja, o gestor tem que pensar fora da caixinha. A gente já sabe da importância de ter boas informações para auxiliar na tomada de decisão, mas nesse caso do burrinho, as informações são escassas e pouco específicas, o que dificulta o processo de tomada de decisão. Em relação à certeza, a única certeza que a gente tem é que o burrinho está empacado e a gente precisa tomar uma decisão para que ele saia dessa situação. As incertezas são muitas, porque cada alternativa nos leva a um risco diferente e a grande dificuldade desse caso é que a gente não consegue prever o que vai acontecer com o burrinho a partir da decisão que a gente tomar. E sobre os riscos, a gente vai falar mais um pouco na frente do vídeo, o que cada alternativa leva para cada risco. Aplicando o nosso case no sistema de 3 eixos, o número de variáveis é baixa. Temos apenas 2 elementos, a água e a comida. O nível de incerteza é alto, pois as informações são incompletas. Faltam informações básicas, como qual que é a temperatura, qual é a idade do burro, qual que é o peso da carga, qual que é o tempo de trajeto, o tempo de parada, o tempo desde a última alimentação dele. A complexidade é alta pela falta dessas informações básicas. Não é possível prever as consequências que cada escolha pode nos trazer. Se escolher a água, ficará hidratado. Mas quais são as condições dessa água? Essa água é limpa? Está em perfeita condição de ser consumida? E caso ele escolha a comida, ficará saciado. Mas quais são as condições dessa comida? O que essa comida pode causar no burro? É a comida adequada para ele comer? Quais são as condições dessa comida? Bom, todas essas questões são relevantes, pois interferem na saúde do animal e no trajeto que deverá ser realizado. Dentro da metodologia do MASP, então, a gente tem 8 etapas. A primeira delas é a identificação do problema. A segunda etapa, ela vai ser de observar os problemas decorrentes daquele problema principal. A terceira etapa, ela vai ser de observação dos fenômenos. Já logo em seguida, a gente tem a parte de elaboração do plano de ação, seguida depois pela execução desse plano. Em sexto lugar, a gente tem a etapa da verificação e em sétimo lugar, da padronização. Por último, a gente tem o aprendizado. Então, com base no caso do burrinho, a gente pode explicar melhor cada uma dessas etapas. A primeira etapa vai ser a identificação do problema, como eu falei. A gente tem um burrinho que está empacado e ele está indeciso ali entre 2 caminhos, entre a água e a comida. A segunda etapa é quando a gente precisa observar os problemas. Então, o gestor ele precisa guiar o animal ou para a água ou para a comida. A gente tem essas 2 opções. Tem também o problema do atraso na entrega da carga e, é claro, as incertezas do ambiente em que o burrinho e o gestor estão inseridos. Em terceiro lugar, a gente vai ter a observação do fenômeno. Então, como causa influente, vai ser a falta de preparo do gestor em disponibilizar a água ou a comida, ambos, para o burrinho poder ter aquilo disponível durante todo o trajeto. E como causa mais provável, que não foi ali levada em consideração, é a própria necessidade fisiológica do animal em ter sede e fome durante o trajeto. A quarta etapa é quando acontece a execução do plano de ação. A gente precisa tomar uma decisão assertiva referente à escolha de guiar o animal ou para a água ou para a comida, lembrando também dos outros princípios que a gente já colocou aqui no vídeo. A quinta etapa é a execução de fato do plano. Então, usando o treinamento e a capacitação, a gente fundamentou a nossa decisão nos estudos da fisiologia do burrinho e também da aplicação do conteúdo que a gente aprendeu em aula.
Então, dessa forma, a gente consegue executar da melhor estratégia para chegar no objetivo final, que é desempacar o animal. Com isso em mente, a gente concluiu então que o gestor deve guiar o burrinho primeiro para a comida. E, em sexto lugar, a gente tem a verificação, como eu tinha falado. Essa verificação ela vai ser feita pela comparação da fisionomia e do comportamento do burrinho antes e depois que a gente tomou a decisão. E aí a gente consegue fazer uma análise se essa escolha foi a certa. Em sétimo lugar, e finalizando, a gente tem a padronização. Então, a gente precisa ter como regra um procedimento padrão para futuros transportes de carga que vão utilizar o burrinho e assim a gente vai conseguir remediar os problemas que são recorrentes. Também a gente precisa ter uma orientação para que o gestor leve a comida e a água para o animal durante todo o percurso. Então, isso vai permitir que o burrinho se mantenha saudável. E, em último lugar, é o aprendizado, que nesse caso foi abordar os problemas restantes com a saúde do animal e a integridade da carga que foi transportada, além do aprendizado com a situação toda dentro do processo decisório. Como conclusão, a gente tomou como base os aprendizados que a gente teve em todas as aulas e a aplicação de cada teoria no case do burrinho, e o grupo optou por seguir com a mesma decisão tomada desde lá do início de instruir o gestor a guiar o burrinho primeiro para a comida. Mas escuta, agora aqui, pensando bem, se o burrinho é azul, significa que ele pode ser um animal fantasioso. Então, vai que ele consegue falar. Nesse caso, então, é só perguntar para ele por que tá parado e mandar desempacar. Troca um papo, conversa com ele e convence. Outro detalhe muito. Olá. Entre escolher a água ou a comida. O tempo de trajeto. O tempo do trajeto. O tempo de parada. Bom, a gente já sabe que... eu não sei de nada. Precisa observar os problemas.